Olá, meu querido, olá, minha querida, a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Antes de começarmos mais uma mensagem profética para a tua vida, eu quero te pedir para você compartilhar essa mensagem. Você não vai querer ser abençoado, ser abençoada sozinha. Nós temos que dividir o pão. Não seja egoísta, divida o pão com quem precisa e nos ajude, coopere conosco a avançar com o reino e que você seja um instrumento poderoso, uma ponte para abençoar outras pessoas. Então, compartilha nos grupos, compartilha com os teus amigos, no grupo da família, porque eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de maneira poderosa. E não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana teremos mensagens novas, proféticas, para abençoar toda a tua casa. Hoje nós vamos falar sobre o segundo livro dos Reis, capítulo 4, aquela passagem tão conhecida onde Eliseu, usado por Deus, multiplica o azeite daquela viúva. E o versículo 1 do capítulo 4 do segundo livro dos Reis diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Aqui tem muita coisa aqui, vamos dividir por parte. Primeiro tópico, ela diz, o texto diz: certa mulher clamou a Eliseu. Entenda uma coisa, a melhor arma do crente é o clamor. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Jeremias 33:3. O clamor ainda faz a diferença. O clamor ainda move os céus ao nosso favor. É no momento de oração, no momento de clamor, que o anjo Gabriel é enviado com a resposta até Daniel. É no momento de clamor que Deus abre o mar vermelho. É no momento de clamor que Deus transforma as águas amargas em águas doces. É no momento de clamor que Deus livra o povo da escravidão do Egito. O clamor é a arma mais poderosa que você tem. É só abrir a boca e exercer essa arma de guerra, colocar em prática, para mim, o que é a arma mais poderosa da vida cristã: Bíblia e oração. Oração e Bíblia. Não tem mais nada poderoso do mesmo nível da palavra e da oração. Da oração e da palavra. Essas duas coisas caminham juntas, como as duas asas de um avião, as duas asas de um passarinho. O que é mais importante, a asa esquerda ou a asa direita? Assim é a oração e a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ela clama a Eliseu. Além do clamor, ela clama a pessoa certa. Entenda uma coisa: você clamar, pedir socorro para a pessoa errada pode ser um estrago maior ainda. Eu costumo dizer que é melhor você não clamar do que você clamar para a pessoa errada. O problema de José não foi ele ter contado o sonho. O problema de José foi as pessoas mal intencionadas ficarem sabendo do projeto de Deus para a vida dele. Esse é o problema. O problema não é contar os seus projetos. O problema é você contar para a pessoa errada. O problema é você contar para quem não caminha contigo. Ela vai até Eliseu. Eliseu era um representante de Deus naquela cidade. Era um dos maiores profetas daquela região. Um dos homens que a Bíblia menciona lá na galeria, que homens que o mundo não foi digno de que eles pisassem nessa terra, de tanta intimidade que tinha com Deus. Então o que o texto está nos ensinando é: vá clamar
a pessoa certa. E eu já quero declarar sobre a tua vida que Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Deus vai colocar as pessoas certas, pessoas estrategistas, pessoas que vão contribuir para o teu milagre. Não fique triste, não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu quero pedir a Deus nesse momento, sobre a tua vida, que Ele comece a tirar tudo o que tem te atrapalhado, inclusive pessoas. Se alguém te bloquear a partir de agora, fique em paz. Se alguém virar a cara para você na rua sem você ter feito nada, fique em paz, é livramento de Deus. Eu quero declarar que só vai na tua casa quem Deus quer, só vai andar contigo quem Deus quer. Faça essa oração você mesmo, peça a Deus, é a minha oração que eu faço todos os dias: Deus, coloque as pessoas certas no meu caminho, coloque as pessoas que vão contribuir para o meu crescimento, de acordo com o teu propósito. Chega de andar com gente errada. Olha o que o Salmo de número 1 vai nos ensinar sobre pessoas erradas no nosso caminho. Ele diz: não escute conselho de ímpio, porque se você escutar conselho de ímpio, é uma escada, se você escutar conselho de ímpio, você vai entrar no caminho dos pecadores, e se você entrar no caminho dos pecadores, você vai parar na roda dos escarnecedores. Então olha o que o texto está nos ensinando: sai fora de gente que não agrega para o teu propósito, sai fora de pessoas que te levam para um rumo totalmente contrário àquilo que Deus quer. Ande com as pessoas certas, se conecte com pessoas que vão te levar mais rápido ao teu propósito. Não estou dizendo que você tem que ser interesseiro, porque tem como você ser interessante sem ser interesseiro. Vou repetir: seja interessante sem ser interesseiro, mas escolha bem as tuas amizades. Ela vai clamar a Eliseu e ela vai dizer: meu marido, olha a situação dela, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Quando alguém é temente a Deus, até depois de morto, Deus protege a casa dele, Deus protege a família dele. Parece que a pessoa morre, só que as orações não respondidas, elas ainda estão diante de Deus. E quando a pessoa tem intimidade com Deus, Deus não desampara os seus, mesmo depois ele morto. Deus ainda cuida da casa, as promessas ainda estão em evidências na vida daquela família. E o teu servo temia o Senhor, meu marido, e o credor chegando para levar os meus 2 filhos para lhes serem como escravos. Então, olha o contexto dessa mulher: viúva, luto, morte, choro, desespero, falta de fé talvez, porque nós somos seres humanos, falta de esperança. Ela já não sabe mais o que fazer, corre a Eliseu, clama a pessoa certa, uma pessoa que tem acesso ao céu, e hoje você mesmo tem esse acesso ao céu. Ela clama a Eliseu e conta como que está a situação dela, e o profeta diz assim: Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me, o que é que você tem em casa? Parece que o profeta não tinha entendido, né? Só que ele entendeu muito bem. Parece que o profeta estava zoando com a cara dela, né? Ela conta essa situação toda: eu já não tenho mais nada, o credor está vindo levar meus 2 filhos para serem escravos como pagamento da dívida. E o profeta diz: o que é que você tem em casa? E eu acho interessante a resposta, porque a princípio ela diz assim: tua serva não tem nada em casa. Já pararam para pensar que quando a corda aperta, parece que não existe luz no fim do túnel? Já pararam para pensar que quando a corda aperta, a gente se esquece do que Deus pode fazer? Quando o vendaval começa a assolar o nosso barco, as ondas começam a bater no barco, parece que Deus se esqueceu e parece que a gente não tem mais nada. Tua serva não tem nada em casa, a não ser
uma botija de azeite. Me parece que ela despreza essa botija de azeite. Ela considera isso como não tendo nada. Ela considera isso como algo que não se pode aproveitar. Eu só tenho uma botija de azeite, para que isso vai servir? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Esse sentido é no sentido pejorativo. Ela está dizendo assim, Eliseu, o que eu tenho lá não dá para fazer nada. Até porque o azeite era moeda de troca, o azeite era servia como pagamento de salário, o azeite servia para você quitar dívidas. Por isso que você vai ver quando ele multiplica o azeite, ele diz, vai, paga a dívida e você e sua família vão viver do resto. Porque o azeite era a moeda, uma das moedas, e valia muito naquela época. Só que ela está dizendo assim, o que eu tenho lá não serve para nada, eu só tenho um pouquinho. Deixa eu te falar uma coisa, Deus só precisa desse pouquinho. Deus só precisa desse pouquinho de azeite. Se você tiver fé, que através desse pouquinho de azeite que você tem aí, eu só tenho um pouquinho de força, eu só tenho um pouquinho de fé, eu só tenho um pouquinho de esperança. É esse pouquinho de força que Deus quer de você. Deus prefere que você tenha só um pouquinho de força do que você desista. Se for para parar, é só para descansar. Se for para parar, é só para descansar. E se for para recuar, só se for para pegar impulso, para você pular mais longe. Mas não desista e não despreze o pouquinho que você tem em casa, porque através desse pouquinho Deus multiplica. E olha o que o profeta disse. Tá bom, vá na sua vizinhança, peça vasilhas vazias. A vasilha tem que vir vazia. E eu fiz a pergunta para Deus, por que a vasilha tinha que vir vazia? Porque se ela tinha realmente amigos, alguns amigos poderiam emprestar a vasilha na metade de azeite para facilitar o milagre. Podia emprestar com 2 dedos de azeite, algumas vasilhas podiam vir mais da metade. Sabe o que Deus ministrou no meu coração? Tem gente que te empresta com uma mão e joga na cara com a outra. Só prosperou por causa de mim. Só está no topo por causa de mim. Só passou naquele concurso por causa de mim. Só está agora vivendo por cima da carne seca por causa de mim. Só está viajando com a família porque eu ajudei. Então, o que Deus ministrou no meu coração e eu quero ministrar sobre a tua vida é: a vasilha tem que vir vazia. Sabe por quê? Porque o teu milagre não vai ter dedo de egoísta. O teu milagre não vai ter dedo de afrontador, o dedo de caluniador. O teu milagre vai ter a mão de Deus. Se a vasilha viesse pela metade ou com uma certa quantidade de azeite, alguém poderia dizer: não foi Deus, foi eu, foi as minhas forças, foi no meu conhecimento. Mas quando a vasilha vem vazia, Deus estava dizendo assim: sou eu quem vou fazer, eu quem vou multiplicar, e é o meu nome que será glorificado. E Eliseu diz assim: quando você pegar essas vasilhas vazias, vá para a tua casa, fecha a porta e só vai entrar você e seus 2 filhos. Aqui tem algo poderoso para as nossas vidas. Primeira coisa, o milagre só acontece quando a porta da casa fecha. Tem coisas que só vão acontecer na tua vida depois que Deus fechar a porta. Por isso, não reclame. Talvez é quando essa porta fechar que o milagre vai acontecer. O azeite só começa a multiplicar na casa dela quando a porta se fecha. O livramento só vem para Noé e sua família quando a porta da arca se fecha. Então, não reclame quando a porta se fechar. Possa ser o sinal de Deus dizendo: agora vai vir livramento, agora vai vir bênção, agora vai vir milagre. Eu sei que nós crescemos e aprendemos errado, de que para Deus operar a porta tem que estar aberta. Para Deus operar a porta tem que ter um portão, uma janela escancarada de ponta a ponta. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus pode te abençoar com a porta fechada, Deus pode multiplicar o teu azeite com a porta fechada, Deus pode dar livramento para a tua família com a porta fechada. Deus ainda continua sendo Deus. Porta aberta ou porta fechada, Ele tem poder para operar do mesmo jeito. E Eliseu diz assim: só vai entrar você e seus 2 filhos.
Um outro ponto: quem te emprestou a vasilha não entra. Emprestar, isso aqui é forte, irmão, pega isso para a tua vida. Emprestar a vasilha não é senha para entrar na tua casa. Não é porque emprestou a vasilha que vai entrar, porque quem emprestou a vasilha não conhece a tua história, quem emprestou a vasilha não chorou contigo, quem emprestou a vasilha não viu os teus sofrimentos, as tuas lágrimas na madrugada, os teus momentos de desespero, e quem não conhece a tua luta te critica. Quem não conhece a tua dor te julga. É por isso que ele diz: só vai entrar você e seus 2 filhos, porque os seus 2 filhos conhecem a tua história, os seus 2 filhos conhecem o teu sofrimento, e quem conhece o teu sofrimento não aponta o dedo para te acusar, estende a mão para te colocar de pé. Quem conhece a tua história, quem conhece as tuas dores, muitas pessoas invejam as tuas medalhas porque não conhecem as tuas cicatrizes. E eu quero declarar que a porta pode até estar fechada para você, mas é no meio dessa porta fechada que o azeite vai multiplicar, como multiplicou para essa viúva. E sabe por que Deus diz para ela assim: só vai entrar você e seus 2 filhos, através da boca do profeta? É Deus dizendo: eu vou colocar as pessoas certas para elas te ajudarem na movimentação das vasilhas, e com isso o azeite ser multiplicado. Pega essa palavra profética para a tua vida e eu encerro aqui. Deus vai colocar as pessoas certas para te ajudarem na movimentação das vasilhas, e o azeite vai multiplicar, porque Deus não erra, Deus não tarda e Deus não falha. Se Ele fechou a porta, se foi Ele quem fechou a porta, bota a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque Deus tem o controle e sabe do que está fazendo. Um beijo no teu coração e que Deus te abençoe e guarde toda a tua casa.